Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bem-vindos, meus queridos. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Nós leremos os versículos 24 a 28, é onde se encontra o texto da nossa reflexão desta tarde. Atos 17, de 24 a 28, por favor, abra sua Bíblia para acompanhar a leitura que estaremos fazendo nesse momento. Muito obrigado e muito bem-vindos. E assim diz a palavra de Deus. É o discurso de Paulo no Areópago, em Atenas. Vocês que estiveram estudando conosco aí o livro de Atos sabem muito bem do que vamos tratar agora. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Vamos orar ao Senhor. O discurso de Paulo não termina aqui, é evidente, vai além, até o momento em que os estoicos ali em Atenas o suportam, até que ele começa a falar da ressurreição de Jesus, e aí eles o interrompem. Mas o que vai aí adiante não atende ao nosso propósito desta tarde, e o que lemos é o que nos basta. Portanto, vamos falar com Deus. Mantenha sua atenção voltada, por favor, à leitura do texto de Atos 17, que fizemos aí, desse discurso de Paulo, de 24 a 28, e logo em seguida vamos considerar aqui o que queremos compartilhar com os irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer em nome de teu santo Filho Jesus, este momento oportuno de abrirmos a tua palavra, que nos é revelada, e termos a nossa mente, o nosso coração voltados para ela, para que a nossa fé dela se alimente e se volte para ti em glorificação e exaltação de teu santo nome. Serve-te, meu Deus, desta palavra, da reflexão desta tarde, deste momento especial, a favor dos que estão ao alcance da nossa voz, agora e posteriormente, para, ó Deus, edificar, para esclarecer, para confortar, para dar solidez, para dar segurança, para dar substância de confissão àqueles que creem em Cristo Jesus o Senhor, aqueles que se chegaram a ti por intermédio de teu Filho, do seu sacrifício e da obra que foi realizada na cruz do Calvário a teu mando. Ó Deus, permite que esta palavra dilate as dimensões da nossa fé, da nossa visão das coisas espirituais, e nos sirva de agasalho através do mover do teu Espírito em nossos corações, e ecoe para muito além destes dias, e ecoe com profundidade em nossos corações, e glorifique teu santo nome, e traga a autoridade, a ousadia necessária pelo teu Espírito para proclamarmos o teu nome, para sustentarmos a nossa confissão neste tempo de incredulidade dissimulada, disfarçada de religiosidade espessa, mas tão falsa, tão fingida, tão desprovida de verdade. Dá-nos a autoridade para confessar a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, Senhor, a quem enviaste. Nós te rogamos que te sirvas desta palavra para nos ensinar e fortalecer estas coisas em nossos corações, por amor e para a glória do Senhor Jesus, teu Filho. Amém. Meus queridos irmãos, a razão principal de nossa abordagem neste texto é em cima de uma questão universal. É uma questão que em algum momento brota do coração de homens e mulheres em todas as épocas, sejam religiosos ou não, mesmo os crentes em Cristo Jesus. É humana. Ela faz parte de nossa vida racional, ela faz parte da nossa capacidade de pensar, de refletir. Ela é sábia, ela é sólida, ela é necessária, ela é indispensável
porque não tê-la em algum momento é altamente perigoso. É um alto indicador de tolice, de mediocridade existencial. Então, quando estas questões surgem em nosso coração, indicadores de sabedoria estão ocorrendo aí. E eu me refiro ao fato de que, em algum momento, as pessoas, e muitas vezes várias, começam a levantar esse questionamento: por que eu nasci? Por que eu existo? Para que eu existo? Mesmo os crentes, e eu estou justamente pregando para crentes aqui hoje, na sua maioria. Mas é importante que você saiba que há uma resposta para essa pergunta, e ainda que ela seja levantada pelo cristão, que deveria ter uma resposta de base, ela existe, porque ela tem a ver com nossas carências, nossas necessidades íntimas. Porque nasci. Qual a finalidade de eu existir como indivíduo, como esta pessoa que eu sou, neste tempo em que eu estou vivendo? E esta é uma pergunta mais pertinente aos crentes. A grande maioria lançam esta pergunta e alguns a lançam de forma desdenhosa. Por que eu nasci? Ou a lançam com lamento, como se dissesse: melhor seria eu não ter nascido. Mas veja, ela pertenceu a Jeremias, esse tipo de questionamento. Pertenceu a Jó, esse tipo de questionamento. Homens de Deus, heróis da Bíblia. E eles fizeram esse questionamento em algum momento. Mas no coração do crente, às vezes, ela tem um outro desdobramento do tipo: por que eu nasci nesta época? Por que foi neste tempo e não naquele outro, não é? Por que foi para esta época que eu nasci? Qual a finalidade disso? Então esta é uma dialética sábia e ela é importante. Ela é indicadora de lucidez, de bom senso, mesmo que seja motivada algumas vezes por insatisfações, por frustrações pessoais, por dores da vida. Nem sempre ela tem bons motivos por detrás. E se há momentos de êxtase, de prazer, e ainda a pergunta existe, mais sabedoria está por detrás dela. Porque geralmente quem a levanta em momento de angústia, em momento de estar questionando a sua existência porque não está gostando do que está vivenciando. Via de regra é por aí. Mas quais seriam as respostas que geralmente são encontradas para questões desta ordem? Então vamos pontuar de novo as questões de forma mais precisa. Por que eu nasci? Por que eu existo como este indivíduo que eu sou, como esta pessoa que eu sou? Por que eu nasci neste tempo da vida? A história do Evangelho, meus queridos, surge num tempo de pensadores importantes. O homem foi feito para pensar. O homem é um ser pensante. O homem tem razão, e é esta a diferença absoluta entre o ser humano e as demais criações, e prova incontestável de que o homem, só ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, porque ele pensa. Ele tem capacidade de pensar. Muitas vezes pensa mal, pensa sem respostas, mas pensa. Levanta questões. Quanto mais questões se levantam, mais sabedoria há. Mais no caminho da sabedoria se está. Triste é quando a pessoa que pensa não quer pensar, não quer questionar, quer deixar a vida levar. O nome disso é mediocridade existencial. São pessoas medíocres. Não vale a pena interagir com elas, não vale a pena perder tempo com elas, não vale a pena gastar tempo com elas, porque elas não te acrescentam nada. Absolutamente nada. Elas são exatamente aquele tipo de gente que você pode chamar de vazias. E aí não vale a pena. Mas quando as pessoas são questionadoras, a sabedoria está pululando ali dentro. Elas estão reagindo, exercendo aquilo que as faz ser, de alguma forma, ter, de alguma forma, o indicador de que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, como estávamos dizendo, a história do Evangelho surge num tempo de pensadores importantes, como os discípulos de Zenão, filhos remotos de Sêneca, pessoas que desenvolveram ideias, outras levantadas há muito por Platão, por Sócrates e etc. Ideias que, inclusive, vieram de alguma forma influenciar o pensamento do Novo Testamento, dos pensadores do Novo Testamento. Mesmo homens simples como João,
ou homens muito dotados de conhecimento, como Paulo, e é ele que está aqui em foco, né? Nós lemos o discurso dele, e onde Paulo está fazendo o discurso? No centro do pensamento do mundo no seu século. Atenas era a capital dos pensadores, a capital da filosofia. Atenas tinha o Areópago, onde o próprio texto da Bíblia diz, as pessoas afluíam para discutir ideias, e não faziam e não cogitavam de outra coisa, a não ser de discutir ideias. Então, voltando ao que dizíamos, os pensadores dos dias do Evangelho, eles eram os discípulos de Zenão, os estoicos, discípulos de Epicuro, os epicureus. Eu não vou entrar nessas áreas aí, porque isso é filosofia, mas eu quero apenas pontuar você de onde está se desdobrando a fala de Paulo, de onde ela emerge. Então ele estava bem no centro onde essas coisas eram discutidas, as ideias a respeito da existência. Na oratória dos estoicos, lá, no Areópago de Atenas, para onde o levaram, porque descobriram que ele estava pelo meio da rua e ele estava fazendo isso. Ele sabia que todo mundo ali cogitava de ideias novas, ele aproveitou e abriu o verbo porque ele as tinha. E ele estava incomodado, a Bíblia diz aqui na leitura do texto de Atos 17, você pode conferir isso, ele estava com a alma inconformada com aquela religiosidade estupidamente pagã, sem luz alguma, sem sabedoria alguma, bem naquele lugar que era considerado a catedral do pensamento e da inteligência do mundo. Isso deixou a alma de Paulo indignada, o texto diz para nós. E aí ele começou a falar pelas esquinas. Olha, eu tenho uma doutrina, um pensamento que vocês desconhecem. E começa a falar sobre a ressurreição. E os que discutiam, os que cogitavam dessas coisas, pegam Paulo e o levam para o Areópago, reúnem os pensadores da época para ouvi-lo. Ele não perde tempo. Então ele se utiliza do pensamento de um deles, de um dos estoicos daquela época, para falar aos atenienses. Você vê que ele faz citação dele aqui. Ele diz assim, pois nele, eu estou lendo o versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Ele está citando Erato. Erato era discípulo de Cleantes, estoico. E então, lendo estas questões, Paulo, das iconografias da religiosidade dos atenienses, daquela gente, ele vem falar sobre a palavra, o logos, a razão de todas as coisas. Quem levantou essa linguagem de o logos, de que João se serve, no princípio era o logos, o verbo, a palavra, e o verbo se fez carne, foram os filósofos atenienses. E também os romanos. Eles trabalharam com a ideia do logos. E Paulo se serviu desse logos que eles pregavam sem conhecer como sendo a razão de todas as coisas. Mas era uma linguagem obscura, onde ninguém chegava a lugar nenhum. Ele se serve disso para dar uma definição dele e dizer, este que vocês por aí estão pregando, eu encontrei um altar em que vocês estão celebrando o Deus desconhecido, pois este que vocês celebram, que adoram sem conhecer, é exatamente aquele a quem eu prego, ou de quem eu prego, a respeito de quem eu falo. E aí ele vai falar da palavra que responde sobre a existência para aquela gente que está ali. E que nos responde hoje. Será sempre resposta onde houver uma mente que levante essa inquirição. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? E para que eu existo? E para que eu estou aqui? Bem, os que não querem levantar essa questão e deixam a vida me levar, que são a maioria absoluta, não é? Eles tentam achar respostas em si mesmos. E aí se perdem em si mesmos. Mas Paulo aponta um único e verdadeiro Deus como a origem, a causa e a finalidade de tudo. E aí ele proclama, ele é a razão causativa da humanidade. A beleza do discurso de Paulo, que é o que eu quero compartilhar com você, destrinchar aqui nesse trecho pequeno que lemos, é a confissão de Paulo, publicada no centro do pensamento daquela época. Ela tem que ser nossa também. Ela tem que estar totalmente encaixada na nossa confissão, na nossa forma de sentir e trazer respostas para as nossas próprias questões pessoais. Por que eu existo? Para que eu existo?
Paulo começa dizendo que o Logos, a razão, esse Deus desconhecido dos atenienses, era a razão causativa da humanidade, a causa da humanidade existir. É o que você lê nos versículos 24 a 25, aí volte ao seu texto. Ele está dizendo, é a origem, ele é a origem. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. É muito interessante ele ter feito esta colocação com tamanha ousadia, porque os estoicos chegavam a admitir a possibilidade de que todas as coisas foram criadas por um Deus ou por deuses. Eles só não entendiam que esse Deus ainda agia ou estivesse interessado e envolvido nas coisas criadas e nos seres humanos a quem criou. Isso eles não entendiam, é claro, tateavam, não é? No escuro. Eles não entendiam que ele podia ser um Deus pessoal, não. Eles só entendiam que alguém criou isso aqui. Realmente houve um Criador. É interessante que os sábios daquela época que deram origem ao pensamento que ainda influencia os grandes pensadores dos nossos dias conseguiram ser mais sábios do que os pretensos cientistas de hoje que pensam e declaram que não há um Criador, de jeito nenhum. Mas a verdade é que Paulo afirma que esse Deus que tudo criou é o Senhor de todas as coisas que estão criadas. E esta é uma declaração que faz uma diferença muito grande entre aquele pensamento obscuro dos estoicos e a nossa confissão cristã. Quando ele diz ele criou, ele cria uma outra definição. Ele diz, e esse que criou é o Senhor do que criou. Está comprometido com o que criou. Está presente naquilo que criou. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Mas não habita em santuários feitos por mãos humanas. Outra coisa que ele declara, não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. É bonito a gente ouvir Paulo dizer isso onde ele diz, porque ele passa pelos nichos de adoração e encontra oferendas. Como todas as religiões primitivas do mundo e todas as tentativas de esclarecimento e iluminação quanto à divindade fazem. Em todos os lugares onde você encontra um adorador fazendo oferenda, aí você tem primitivismo de confissão. E na contramão da declaração da palavra de Deus, porque Paulo está declarando aqui tacitamente, ele não necessita de coisa alguma, pelo contrário, é ele mesmo que dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ou Paulo então encaixa tudo, chega para eles e diz, olha, existe um Deus que criou sim, eu o conheço, ele é o Deus e ele é o Senhor, ele não necessita de nenhuma destas coisas que criou, de ninguém que ele criou, ele não necessita. Ele não necessita que aquilo que ele criou lhe dê alguma coisa, porque é ele mesmo quem dá, é ele mesmo quem sustenta, e ele mesmo dá a vida, o fôlego e as demais coisas àquilo que ele criou. É aí que você vai ver a linguagem belíssima, não é? De Hebreus, capítulo 1, versículo 3, dizendo, este Deus que criou todas as coisas está sustentando todas elas pela palavra do seu poder. Mas aqui nós precisamos ir dentro do texto, dentro do pensamento de Paulo para entender a grandeza do seu discurso, da sua revelação, da sua doutrinação e ensino. Ele não teve a pretensão de explicar Deus, de explicar a existência de Deus. É onde se perdem todos. Explicar a existência de Deus é tentativa de teólogos. Teólogos é que vivem com a pretensão de explicar Deus, a sua existência, e num trabalho, via de regra, inócuo. Paulo não perdeu tempo fazendo isso. Ele foi taxativo. Ele revelou Deus, ele falou de Deus, ele cumpriu exatamente o que o Espírito de Deus fez em Gênesis 1 e em João 1:1. Não explica a Deus, simplesmente o revela. E foi isso que Paulo fez. Por que ele não perdeu tempo explicando Deus? Porque o Salmo 14 afirma que o homem que declara a inexistência de Deus é louco. Se eu perguntar às pessoas aí fora, se você perguntar a qualquer pessoa, conhecida ou desconhecida, qual é a diferença entre um crente e um não crente? Ah, o crente é crente, o não crente é incrédulo. Mas que tipos de incrédulos existem? Aqueles que não creem em Deus, mas creem em outra coisa. E há aquele que não crê em nada. E quem não crê em nada e não crê em Deus é ateu, certo? Não, errado. A Bíblia não diz que quem não crê em Deus é ateu. A Bíblia diz que quem não crê em Deus é louco. Está em Atos 14:1.
Tive a oportunidade de pregar isso não faz tanto tempo assim, numa igreja batista aqui perto de nós. Quem não crê em Deus, a Bíblia diz em Salmo 14:1, é louco, é tolo, diz o nécio, o louco, é o pior tipo de loucura que existe, é a palavra mais pesada que o hebraico usa para definir esse homem que declara que Deus não existe. Ele é louco. Mas da onde vem a palavra ateu? Paulo mesmo usa. Ateu não é aquele que não crê que Deus existe. Ateu é aquele que crê que Deus existe, mas está vivendo como se ele não existisse. Está sem Deus no mundo. Estudamos isso em Efésios, meus queridos. Efésios capítulo 2, versículo 12. Está sem Deus no mundo. A palavra usada ali para sem Deus é ateus. Theos é a palavra grega que se refere a Deus. A é o radical, é o prefixo que é associado, que tem sentido de sem, de ser contrário. Não Deus, sem Deus. Contrário a Deus, ateós, sem Deus. E Paulo diz, ateoi no mundo, sem Deus no mundo. Daí, nós deduzimos e incorporamos ou importamos a palavra ateu para a nossa língua. Ateu não é quem não crê em Deus. Ateu é quem está sem Deus no mundo, mesmo que diga que crê em Deus. Então os estoicos eram ateus e não loucos. Os loucos de Salmo 14:1. Aqueles homens que ouviam Paulo, eles não eram ateus. Eles estavam tateando, Paulo disse. Eles eram ateus, perdoem. Eles não eram loucos. Eram ateus, estavam sem Deus no mundo. Mas não eram loucos. Loucos precisam de psiquiatras, não de teólogos. Mas a palavra de Deus mostra que ateus não são os que não creem em Deus. Eu quero fazer aqui um parênteses para corrigir aqui uma colocação. Não estou dizendo que todos os que precisam de psiquiatras são loucos. Não confundamos nem carnalizemos o que estamos dizendo aqui. Pelo contrário, psiquiatras são médicos que tratam de distúrbios mentais, de distúrbios da emoção, e pessoas que sofrem de padecimentos das emoções não são loucas. Mas o louco tem de ser tratado pelo psiquiatra. É isso que nós estamos dizendo. Então, você não tem de explicar Deus para o louco. Você tem que levar o louco para um psiquiatra. Ele precisa ser tratado por psiquiatra. Não é teólogo que cuida de louco. É isso que nós estamos dizendo. Então, a palavra de Deus mostra que ateus, então, não são os que não creem em Deus, e sim os que vivem sem Ele no mundo. Estes é que são ateus, mesmo que eles afirmem crer em Deus. Então, os que pretendem que Ele não exista e insistem em viver assim, a estes sim, são reputados por loucos nas Escrituras. Esses não precisam de teólogos. A Bíblia afirma que crer em Deus é uma questão de necessidade que se satisfaz mediante a fé. É o que você pode entender na leitura de Hebreus 11:6. O texto de Hebreus 11:6 usa as duas palavras, crer e necessidade. É necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É isso que está escrito em Hebreus 11:6. Com isso, o texto de Hebreus 11:6 está dizendo que crer em Deus é uma questão de necessidade. E uma necessidade que se satisfaz mediante a fé. Aquele que se aproxima precisa crer. E isso é por fé. Então, tanto quanto a revelação de Deus nos foi passada de forma simples e de forma taxativa, eu já citei em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é esse Deus? Qual é o nome desse Deus? As pessoas estão por aí dando esses chutes até os dias de hoje. Moisés não se preocupou em falar e definir nada disso. Aí chega João para nós, um milênio e meio depois, e escreve: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e não explica nada. Ou seja, a Bíblia revela Deus de forma simples. Então, no seu discurso em Atenas, Paulo também o expõe sem rodeios. Então, de imediato ele grifa, nestes dois versículos que lemos aqui, 24 e 25, que ele fez o mundo. Ele declara aí, fez o mundo, fez o cosmos, fez todo o sistema criado. Os estoicos pensavam assim também. Ele fez o mundo. Ele é o Senhor daquilo que ele criou. Então ele é responsável por aquilo que ele criou. Os estoicos deram origem ao que teologicamente se chama de deísmo. As pessoas ainda confundem muito essa terminologia. Os cristãos, especialmente os evangélicos, os protestantes,
para fazer diferença da expressão deísmo, eles trabalharam com outro termo, teísmo. Qual é a diferença entre deísmo e teísmo? Deísmo é a filosofia que entende que há um Deus que criou todas as coisas, mas que depois que criou, limpou as mãos e foi cuidar da própria vida e largou tudo à própria sorte. Não está envolvido com aquilo que criou. Agora, teísmo é o Deus da Bíblia, é como a Bíblia mostra na sua revelação, que ele criou, está envolvido, ele sustenta, ele mantém, ele administra a criação que fez, ele está participativo nela o tempo todo, está entregue à obra das suas mãos. Este é o nosso Deus, esta é a revelação que a palavra de Deus nos traz a respeito disso, dele. Ele é o Senhor do que criou. E a outra coisa que Paulo afirma ali é que ele não necessita daquilo que criou. Ao contrário, os que ele criou recebem tudo dele, logo necessitam dele, mas sequer se dão conta disto. É muito importante, nesse credo de Paulo, nós pararmos para pensar, porque as pessoas vivem assim, mesmo os crentes, né? Entendem que recebem tudo da mão de Deus, mas têm que dar conta a eles próprios. De tal maneira que Deus não está responsável por sua sustentação pessoal, básica, histórica. Isso não pode caber dentro da fé de pessoas espiritualmente emancipadas pela cruz, pelo novo nascimento, por conhecerem a revelação da palavra de Deus. Que vivam assim os ateus, que vivam assim aqueles que estão sem Deus no mundo. Mas nós, que cremos e confiamos e que temos nele a revelação de que ele é um pai, porque isso fala de família, de proximidade, precisamos o tempo todo, na nossa confissão, entender e vivenciar a realidade da promessa que diz que ele está cuidando de nós, que ele sabe, como disse Jesus, ele sabe do que necessitamos. Davi anunciou isso 1000 anos antes de Jesus, falamos há bem poucos dias, aí no Salmo 103, quando ele disse lá que, como um pai, ele sabe da nossa fragilidade. E Jesus disse, ele sabe como pai do que vocês necessitam. Ele participa da nossa vida de forma bem direta e pessoal. Mas o louco abjeta a verdade de Deus porque ela tira dele sua pretensa autonomia. Este é o problema onde tropeçam todos, e até alguns crentes. Qual é a razão porque o louco do Salmo 14 diz não há Deus? É para que ele possa viver livre por sua própria conta e paixões. Os epicureus, daqueles dias também de Paulo, os epicureus, eles criam nisso de tal maneira que criaram uma filosofia chamada hedonismo, onde eles viviam pelo prazer dos 5 sentidos. Quanto mais prazer, mais vida. Viviam literalmente a profecia de Isaías que dizia assim, Deus declarando e reprovando o povo de Israel quando passou a viver com esse pensamento. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E Paulo faz esta referência em Coríntios, citando o texto de Isaías. Se não houvesse ressurreição, então de que serve crer? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não, nós temos um Deus criador pessoal, diante do qual a Bíblia toda testifica que prestaremos conta. Prestaremos conta da existência para a qual ele nos chamou. Mas o louco, exatamente porque quer viver livre nas suas próprias paixões, ele prefere decidir que Deus não existe. Aí ele não tem que prestar conta de nada. Aí ele vira Hitler, aí ele vira os estadistas ditatoriais que jogam com a vida dos homens a seu bel prazer. É nisso que se transformam os loucos, e a maioria deles confessando a existência de Deus. Hitler fazia isso. Mas, na verdade, quando o louco diz não há Deus, ele está fazendo uma declaração como se ele se pudesse se criar a si mesmo. A ciência ateísta, a ciência materialista dos dias de hoje corre nessa direção, está ensinando isso aos nossos filhos nas escolas, como se ele pudesse ser seu próprio Senhor. E ele é, mas não joguemos pedra nos loucos. Alguns loucos entre nós, por mais crentinhos que sejam, dentro da igreja, também vivem como se fossem os seus próprios senhores. Ficam pedindo a Deus, comunicando a Deus o que fizeram, dizendo, agora limpa aí o que eu fiz. Ajusta isso aí, chamam de bênção. Vá acertando, Deus, as pontas das besteiras que eu fiz, que eu vivi por minha conta e agora deu mal, deu errado, deu ruim, como diz o povo, linguagem grosseira. Mas aí está vivendo como se fosse o próprio Senhor dos seus caminhos. É o louco, a Bíblia diz em Salmo 14, que faz assim.
Ele vive como se ele pudesse negociar com Deus o seu desejo. Quando ele consegue admitir, não, aqui não está dando, aqui está ruim. Aí ele vai negociar com Deus o seu desejo. O que eu posso fazer para que isso aqui dê certo? Se há uma magia, e nessa magia você pode interferir. Mas ainda os que não negam a existência de Deus, meus queridos, eles vão por aí em quase sua totalidade. Vivem como se pudessem se criar a si próprios, criar a sua própria história e dar conta dela. E acham que isso é humanidade, isso é ser vencedor, é triunfar, é ser bem-sucedido. Como se pudessem ser o próprio Senhor dos seus caminhos. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas no final deles, no final eles são caminhos de morte. Então, na verdade, eles vão por aí e geralmente isso é fruto de uma ideia bem estoica, conhecida como aquele deísmo de que eu falei. Deus fez o tudo e deixou isso tudo entregue à sua própria sorte. Isso não responde à pergunta, por que eu existo? Por que eu vim a este mundo? Mas Paulo acentua na criação do indivíduo por Deus. Foi isso que faltou aos estoicos. Foi isso que faltou aos pensadores que precederam os dias da revelação do Novo Testamento. De que o Deus que criou todas as coisas é um Deus pessoal. Não se pasmem. Não pasmem, porque a história registra para nós que a rainha Vitória, que era tida como chefe da igreja anglicana, no seu leito de morte ficou surpresa quando Top Lady disse para ela, ele era seu conselheiro, ela estava ali para morrer já, e ele disse para ela que Deus estava tratando com ela e cuidando dela de forma bem pessoal. Ela pegou e disse, usando a linguagem própria da majestade, nós somos a coroa do povo, nós cuidamos do povo da Inglaterra, nós cuidamos das famílias dos britânicos. Mas há um Deus ocupado em cuidar de uma pessoa? Foi quando ele disse, a majestade pode não cuidar de uma pessoa, mas o Deus eterno se ocupa com cada uma das pessoas que criou. Ele é a razão da singularidade da humanidade. É de que Paulo fala no versículo 26, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra. Nos seus valores e na individualidade, a pessoa. Ele é o Deus pessoal para cada um. De um só, ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Tendo determinado, de um só, fez todos, tendo determinado o tempo e o lugar de todos, ou de cada um dentre esses todos. E aqui começamos a ter a resposta à pergunta: por que eu existo? Porque Deus me fez. Por que eu vim à existência neste tempo? Porque o Deus que me fez estabeleceu o tempo ao qual me chamaria à existência. Está escrito aqui no credo de Paulo, professado diante dos filósofos do Areópago em Atenas. Revelação de Deus registrada na sua palavra para nós. Incontestável. O mesmo Paulo que pregava com essa autoridade, porque podia dizer, como disse a igreja de Éfeso, Cristo amou a igreja e se entregou por amor a ela. Depois ele vai dizer, Cristo me amou e se entregou por amor a mim. Aquele que fez o tudo, fez os todos, ele fez aquele que compõe o tudo e os todos. Ele trabalhou o indivíduo no meio desses todos. Ele é o Deus pessoal. Ele não deixou que as coisas fossem correndo à revelia, como pensam os deístas, como pensavam os estoicos. Não, foi por isso que Paulo disse, e isso é de uma beleza incomum em Efésios 2:10, somos feitura dele. A palavra feitura, que foi traduzida para nós como feitura no português, é uma palavra que inclusive se traduz aí com muita beleza, muito lirismo, também no português, poema. Poema é a palavra grega que foi traduzida como feitura. O que Paulo disse é somos poema dele. Aí as pessoas dizem, oh, Deus é um poeta, eu sou uma poesia de Deus. Não é isso que ele disse. Poema é manufatura. Nós somos uma manufaturação de Deus, perdoe, um manufaturamento. Deus nos fez
com a sua mão. É isso que ele está dizendo. Nós somos construídos individualmente por ele. Meus irmãos, a genética favorece esse pensamento. Mas não vamos pensar na genética, chega aqui de tanta ciência. Olha para a Bíblia, olha para o Salmo 139. Um homem que de genética não tinha por que entender nada. Davi não participou de nenhuma cátedra dos cientistas da sua época, como aconteceu com Paulo. Mas ele podia dizer que foi formado por Deus no ventre da sua mãe. Tu me viste ainda substância informe, de modo assombroso tu me formaste, tu me entreteceste no ventre dela. A genética corre atrás para dizer, olha, houve uma concorrência aí de milhões e milhões de zigotos, mas só um prevaleceria. Esse um foi você, e aí você veio a nascer. Glória a Deus, glória a Deus. De um só fez ele todos os povos. Deus é responsável por você. Ele ordenou que você vingasse, como dizem os nordestinos, muito benditos. Bendito. Vingou. Essa criança vingou. Vingasse. Ele fez você medrar, brotar. Ele quis. Chamou à existência. Você não é obra do acaso, da mera vontade de duas pessoas. Não. Deus, de um só, fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. E aí você tem que, ao pensar em Efésios 2:10, concluir, se eu sou uma manufatura de Deus, um poema de Deus, uma feitura de Deus, eu fui pensado de forma individual, para um propósito individual. Meus queridos, se a essa altura, quem ainda detém a pergunta pertinente, por que eu existo e por que eu vim existir nesse tempo, ainda não achou a resposta, precisa de um pouco mais de luz. Porque a esta altura você tem de se satisfazer com a autoconsciência de que você tem um compromisso pessoal com seu Criador. Quando a pessoa levanta essa questão, e eu já disse, geralmente motivada por desgosto, por frustrações, por dores, porque eu vim à existência, à semelhança de Jeremias e de Jó, está lamentando ter existido, porque não está dando conta da existência. Isso é válido, faz parte do lamento do ser humano. Quando temos dores, temos de gemer, é nosso direito gemer. Mas aqui está a resposta, ainda que haja dores, para o questionamento por que eu existo. Eu existo porque meu Deus quis que eu existisse. E as vicissitudes que me cercam, elas podem ser fruto de minhas atrapalhadas, de minhas más escolhas, mas também podem, muito provavelmente são, fruto de uma pré-determinação de Deus na história da minha vida, ainda que isso me arranque os cabelos e eu não esteja entendendo nada. Vai continuar valendo enquanto eu existir a palavra que Jesus disse para Pedro. O que faço tu não entendes agora, entenderás depois. Eu quero, você quer, todo mundo quer que esse depois seja debaixo do sol. Mas o depois de Deus pode ser muito para além das nuvens, com toda razão. Então veja, a verdade é que Paulo está mostrando que nós somos uma criação individual, uma criação pessoal. E isso nos faz entrar no terreno da segurança, meus queridos, no terreno da paz, no terreno das garantias que só a fé pode oferecer. Porque a partir do momento em que eu me sei tendo uma causa, a partir do momento em que eu sei que eu tenho uma vontade determinante para a minha existência maior do que a dos meus pais, que inclusive já morreram ou podem morrer e deverão morrer antes de mim, e eu vou ficar por aí sozinho dando conta dessa existência, provavelmente já adulto, já maduro. A verdade é que há alguém, para muito, muito antes e acima de mamãe e de papai, que me quis. Para quem eu tenho de existir? Então isso me traz solidez. Isso me traz segurança na existência. Alguém infinitamente superior a mim em poder e amor é o responsável supremo pela minha vida. Glória ao seu santo nome. A Bíblia, a gente sabe quem é ele. Jesus o revelou. O Deus eterno, Criador de todas as coisas, como Paulo anunciou aqui aos atenienses. E aqui encerram-se todos os combates e os desesperos diante dessa resposta. E também toda a atonicidade, toda a confusão, todas as dúvidas e os vazios existenciais. A certeza de um Deus pessoal produz segurança para que se atravesse a vida.
Há um propósito. Então quem me criou está me conduzindo nele. Eu posso estar cometendo erros, eu posso estar desviando as rotas, mas há alguém que é responsável por mim, minimamente, a quem eu posso e devo recorrer no meio dos meus embaraços. Há alguém. Eu me lembro da minha filha mais velha, quando era bem pequena. Estávamos todos os adultos num determinado lugar. Eu posso não estar lembrando a história com os detalhes com que ela contaria, ela conta com detalhes. Estávamos todos os adultos conversando, nos distraindo, e ela ficou sozinha lá no ambiente. E de repente ela chegou bem pequena. Ela chegou assim no meio de todo e disse: não tem ninguém para cuidar de mim? Nenhum adulto, em outras palavras, vai cuidar de mim aqui não? Tem alguém aí cuidando de mim? Talvez na sua cabecinha, naquela época, ela estivesse pensando: não estão prestando atenção em mim, alguma coisa pode me acontecer aqui, ninguém vai me ajudar. Estes pensamentos nos ocorrem. Tenhamos 80 ou 8 anos de idade. E a verdade é que quando eles nos ocorrem, nós temos uma resposta. Não cai um fio de cabelo da vossa cabeça sem que seja do conhecimento do vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Aleluia. O Pai sabe do que vocês necessitam antes que lhe peçam. Aleluia. Ô crente, quando você consegue chegar a esse nível de confissão, você triunfou. Você venceu todas as dúvidas e angústias da vida. Porque esta palavra afirma que ele estabeleceu minha história pessoal dentro do tempo. Foi isso que Paulo disse aqui. Nós não somos produto de um acaso, de acidentes existenciais. Não! Somos seres criados por quem teve pensamento, por quem teve vontade, por quem teve poder para nos criar. E aí usou a sua sábia vontade para chamar à existência as coisas que não existem. Deus nos criou porque nos quis. Eu sei que o tempo avança. Eu ia dispensar isso aqui, mas eu queria lembrar a você uma história que você conhece. Você conhece muito bem. Se não conhece, está perdendo uma oportunidade muito grande. Ela sai aí do folclore infantil, povoou a mente das crianças, povoou a minha, povoou a mente do meu netinho, povoou a mente de todas as crianças. A história de Pinóquio, bonequinho, marionete de madeira, criado por Geppetto. Essa história foi inventada por um italiano de Florença no final do século XIX, chamado Carlo Collodi. A história dele não era tão bonita como a gente conhece hoje, especialmente nessa forma romanceada feita pela Disney. Mas ela conta algo que é muito interessante. Geppetto, o construtor de brinquedos, ele era um carpinteiro dado a criar muitos relógios de madeira e brinquedos que ele botava para funcionar. Por que ele fazia isso? Porque ele teve um filho, um menino, a quem ele amava muito. Então ele fazia muitos brinquedos para os meninos, para o seu menino. E não vendia para ninguém. Passava por uma dificuldade tremenda, mas não vendia porque todos os brinquedos eram para o seu menino. O menino morreu. O filho de Geppetto morreu. Geppetto afundou numa depressão, numa tristeza muito grande. Brincava lá com os brinquedos, botava tudo para funcionar todos os dias, para poder trazer a memória do filho e se aliviar um pouquinho. Mas não tinha consolo, não tinha alegria, vivia isolado, triste, abatido. Um dia Geppetto teve a ideia de criar um boneco a quem ele pudesse dar um pouco de animação na forma de marionete. E aí construiu Pinóquio, um bonequinho de madeira, daí Pinóquio fez de madeira de pinho, e botou lá as linhas, os barbantes, e aí começou a brincar com o Pinóquio, e brincava, mas largava o Pinóquio lá num canto e o bonequinho ficava riado lá, porque era apenas uma marionete, mais nada. E aí Geppetto não se satisfazia, porque ele fez o bonequinho na memória do filho. O que ele queria, na verdade, era ter o seu filho de volta, ter uma criança viva ali, com quem pudesse interagir, como ele a teve e perdeu. E aí, na história de Geppetto, na história de Pinóquio, Geppetto desejou tanto ter um
que o bonequinho fosse vivo, ele conversava com o bonequinho, né? O bonequinho não reagia. E um determinado dia, uma fada veio lá do céu e aí tocou no bonequinho e deu vida ao bonequinho. Numa certa manhã, Gepeto acorda e o bonequinho se mexe sozinho e fala com ele. E quando Gepeto viu que o bonequinho falou com ele, Gepeto ficou deslumbrado e apaixonado, porque agora o bonequinho tinha vida e reagia, mas continuava sendo um boneco de madeira. E porque era um boneco de madeira, naquela sua natureza rude, onde ele não tinha a natureza do Gepeto, ele se tornou uma criancinha, um bonequinho muito mau, muito perverso, muito entregue a si mesmo. Gepeto fez tudo por ele como faria pelo seu filho, mandou ele para a escola, providenciou tudo, deu todos os conselhos, as orientações, mas ele só se meteu em encrencas, se atrapalhou todo. Apareceu até mesmo lá um grilinho, que na história do Collodi o Pinóquio mata o grilo, na história da Disney não. Um grilo que falava para ele, alertando, dizendo o certo e o errado, não vá por aqui, não faça desse jeito. Mas ele tentou se livrar do grilo quanto pôde para poder dar vazão às suas paixões. E aí só trouxe complicadores e tristezas para Gepeto. Gepeto ficou triste, triste. E Gepeto dizia para aquele boneco: eu queria que você fosse um filho de verdade, que você fosse de verdade. Você não é de verdade, porque você não é de verdade, você faz essas coisas todas. E aí, acossado por culpas, pelas tristezas que causava Gepeto, uma determinada noite o bonequinho estava lá encostado no canto, triste, muito triste, porque queria ser de verdade, para poder alegrar o coração do seu pai, já que não era de verdade. E a mesma fada veio, e aí insuflou vida no bonequinho, e o bonequinho virou um menino de verdade, e Gepeto ficou extremamente feliz. Essa história de Pinóquio que eu estou contando para você, ela ilustra o coração de Deus para nós, ela ilustra, eu estou usando como ilustração. A única diferença é que nem Gepeto morreu para que Pinóquio tivesse vida, e nem o próprio Pinóquio morreu. Mas para que Pinóquio virasse um menino morreu, que foi o filho do Gepeto. Um dia o filho do Gepeto morreu e essa foi a razão porque Pinóquio foi criado para que Gepeto pudesse continuar a ter filho. Um filho à semelhança do seu filho. Nesse resumo que eu faço aqui, eu estou mostrando a você o que Deus fez comigo e com você ao nos criar a imagem do seu filho, como Paulo disse em Efésios 2:10, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para que andemos nelas, para agradar a Deus, para sermos o prazer da sua glória. E esta é a razão porque a Bíblia diz que estamos sendo transformados na imagem do seu Filho, e esta é a razão porque a Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. E esta é a razão porque João e Pedro dizem que nós todos seremos semelhantes a ele. Deus multiplicou a imagem do seu Filho em cada um de nós. E enquanto nós não temos a centelha de vida que o Espírito Santo põe dentro de nós, nos fazendo nascer de novo, nós somos como o boneco Pinóquio, rebeldes, vivendo por nossa própria conta e só trazendo tristeza ao coração do nosso Criador, que na verdade quer ser pai, quer que sejamos filhos. E para que pudéssemos ser filhos e ele pudesse ser pai, e não apenas o Criador desses bonecos mal criados, ele então permitiu que seu filho morresse, desse a sua vida, e a sua natureza foi posta dentro de nós para virarmos filhos e ele ser pai de filhos verdadeiros, na pessoa do seu filho Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele fez de todos um só, e os espalhou e estabeleceu o lugar em que eles deveriam existir e da sua maneira, para que eles pudessem achá-lo. E aí nós entramos na razão da objetividade da nossa criação e da nossa humanidade. É de que ele fala no seu discurso, está registrado por Lucas nos versículos 27 e 28. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Deus fez isso para que ele fosse achado por esses homens. Deus fez isso para que esses homens os buscassem. Deus fez isso para que o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo. Então aqui entramos na questão existencial última: para que nasci? Eu nasci para buscá-lo, eu nasci para encontrá-lo.
Eu nasci para ser achado nele e ele ser achado por mim. É isso que Paulo declara, e aquela gente foi tomada de surpresa ao ouvir isso aí. Meus queridos, não existe outro propósito na existência. Ele te fez para ele. Ele não te fez para você ser mãe, para você ser pai. Isso tudo vai te acontecer. Ele não te fez para você ser filho de uma mãe e de um pai. Ele não te fez para você ser irmão de 5, de 10, de 20 irmãos, de 15, de 3, de 2. Ele não te fez para você ser o cidadão que você é. Ele te fez para ele. Ele te fez para você ser dele. Ainda que todas estas coisas acompanhem a existência dessa feitura dele que é você. Mas quando a pessoa não faz essa descoberta, ela vive literalmente o que a Bíblia chama de viver perdida. Ela está perdida na existência, ela está perdida no propósito da existência, ela está vivendo para si. Daí Paulo ter dito em Romanos capítulo 14, nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Enquanto não experimentamos isso, enquanto não entendemos isso, enquanto não centralizamos a nossa vida nessa verdade, estamos perdidos. Perdidos em nossos sonhos, em nossos propósitos, em nossos desejos, em nossas conquistas, mesmo em meio aos aplausos, aos holofotes que estão jogando sobre nós, mesmo em meio às manchetes que nos jogam lá para cima, que nos fazem ter nome, estamos perdidos. Perdidos. Porque, na verdade, essa pessoa que não fez essa descoberta está vivendo em função de si, dos seus. Isso significa ter de dar conta de viver. E este é um propósito finito e limitado, porque na verdade cumpre uma filosofia humanista, como se fosse essa filosofia uma religiosidade plena e empírica, mas que vai na contramão da própria estrutura biopsicofísica do ser humano. Porque nós crescemos em sabedoria e ciência à medida em que envelhecemos. Não é quando nós estamos no auge das nossas forças e potências biológicas e fisiológicas. É justamente quando já estamos engelhados que a sabedoria começa a mostrar a que veio, começa a despontar. Esta é a razão porque há sempre uma associação, isso vira adágio, isso vira ilustrações, entre velhice e sabedoria, entre o sábio como sendo alguém de cabelo branco. Porque quanto mais envelhecemos, mais sábios somos. Mas é importante que entendamos que não se trata de adquirir aptidões por repetição ou condicionamento como os animais, como pretendem algumas linhas de psicologia. Não há sabedoria envolvida, há lógica, há sentido, há pensamento. Há o próprio anseio humano por perpetuidade que acusa isto, que eu vou envelhecendo e me tornando cada dia mais experimentado, mais esclarecido e com maiores anseios de viver, cada vez mais. O próprio anseio humano vai falar disso. Porque mesmo que as pessoas vivam para si, elas não querem morrer para si. Elas querem continuar. Nós fomos estabelecidos para viver nele, por meio dele, que também significa com ele. E é onde entra o Evangelho, o Emmanuel. Viver por meio dele significa viver com ele. Aí é na dependência dele e para ele. Se nós não vivermos em função deste ciclo, que Paulo aponta aqui para os atenienses, que a Bíblia revela para nós, que o próprio Paulo mostra para nós em Romanos 11:33, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, também nós estamos vivendo um certo nível de perdição existencial. Porque o fato de que pessoas acham a igreja, acham uma confissão, não significa que elas vão fazer daquela igreja, daquela confissão, o recurso para crescerem espiritualmente e viverem essa verdade, dessa dependência absoluta, dessa objetividade absoluta de viver para Deus. Pelo contrário, hoje as igrejas estão por aí oferecendo às pessoas opções de fé para que elas possam ter mais condições de adquirirem e satisfazerem sua própria vontade e seus próprios sonhos. Mas não de aprender a viver em Deus, por meio de Deus e para Deus. É como, e é isso que é ensinado, fossem aprender a ter uma fé que as ajuda a ter Deus vivendo para elas. Isso é blasfemo, isso é apostasia do anticristo, isso é satanismo, mesmo sendo pregado por igrejas evangélicas. Não, ele é o centro gerador, é o preservador e é o consumador da vida humana. Não há ninguém, crente ou não crente, muito ou pouco experimentado, que se não descobriu que tem de viver para ele, que de fato possa dizer,
fui achado em Cristo. A criatura humana, eu e você, feitos à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de nosso Deus, tanto quanto no plano biofísico, necessitamos fazer reposição de nutrientes vitalícios, de minerais, de vitaminas, não é isso? Que se desgastam e que se perdem. Nós precisamos repô-las todo dia. Nós precisamos tomar vitaminas, comer nutrientes que nos supram daquelas vitaminas que se desgastam, porque senão vamos perder tônus, vamos perder vida, vamos adoecer e vamos morrer. Se no plano biofísico eu preciso me nutrir, eu preciso alimentar essa natureza, já não me basta o fato de que eu cresci, fiquei adulto, não significa que a minha natureza vai dar conta por si mesma. Não, pelo contrário, quanto mais adulto, mais desgaste terei, mais terei de me suprir, mais terei de me alimentar, mais terei de selecionar os nutrientes de que necessito para criar aí a compensação do que se perde. Se como esses seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus no plano biofísico necessitamos dessa reposição contínua desses nutrientes vitalícios que se desgastam, para que possamos continuar a viver bem e com tônus. De igual maneira, meus amados, nós necessitamos ir à fonte da vida, que é o Deus Pai Criador, que está sustentando a vida com a palavra do seu poder. É ela que sustenta a sua fé, é ela que sustenta a sua alma. Precisamos ir lá e comer e beber desta palavra. Jesus nos convida a comer e beber. As suas últimas palavras em Apocalipse diz isso. Quem tem fome, venha e coma. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Oh, meus amados, nós necessitamos de igual maneira ir a Ele, como Deus Pai Criador, para termos vida e a termos em plenitude, como ofereceu o Senhor Jesus, a vida encarnada. E Ele disse isso em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude. Você sabe numa farmácia se fornir de nutrientes ou de vitaminas. Você sabe ir à presença de Deus para se servir desses nutrientes e vitaminas para a sua vida espiritual, para a sua alma. Não se iluda. Fora de Jesus, viver é apenas vegetar, é estar sem Deus no mundo. É literalmente a linguagem de Efésios 2:12. E eu vou citá-la para encerrar, porque é importante que a gente cite a declaração da Escritura, exatamente como a Escritura diz para nós. Paulo diz isso. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e ateus, ou sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Fora de Jesus, o ser humano apenas vegeta. Nos termos mais explícitos do significado dessa palavra. Porque viemos a este mundo dentro de nossa geração. Para buscarmos a Deus, Paulo disse aqui. Para vivermos nele, por ele, para ele, Paulo disse aqui. Ele nos criou para sermos achados nele. E o achamos, vemos e vivemos em Cristo e por meio dele. Jesus veio nos mostrar quem e como Deus é. Qualquer outra via é tatear no escuro. E uma vez que viemos à existência para buscarmos a Deus e sermos achados nele, quando nós o achamos, a prova final de que nós o achamos é que quem nos acha, o achará em nós. Amém? Deus te abençoe. Passe esta palavra para aqueles que você sabe que dela necessitam. Olhe para dentro de si e diga: obrigado, meu Pai, porque a despeito das minhas dores e das minhas angústias, das vicissitudes deste século no qual eu estou inserido, o Senhor me quis nele, o Senhor me quis neste tempo. Ajuda-me a viver a minha vida que eu deprecio ou que eu acho pequena, para ti. E se eu a acho muito comprometida e muito gloriosa, ajuda-me a conduzi-la para a tua glória, com objetividade e consciência, porque Ele te fez para Ele e Ele te quer para Ele. Ele quer você vivo para se alegrar na sua vida. Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.
Obrigado por sua companhia. Estejamos juntos quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, meus queridos. Amém.